Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros internautas que nos acompanham no nosso canal, vamos falar sobre como construir argumentos para combater as heresias, tanto protestantes como TLs. Se você tem um mínimo conhecimento da Escritura, você é católico, o mínimo conhecimento da Escritura ou do Catecismo da Igreja Católica, você vai perceber que, de posse da verdade, você facilmente conseguirá mostrar aos que querem combater a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdade se vai combater desmanchando os argumentos falsos que eles sustentam para poder tirar você do segmento de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua igreja, a Igreja Católica. Então, por exemplo, um TL, ele vai tentar fazer você entender que, por exemplo, o sacramento da reconciliação não tem valor nenhum, não tem importância, não é uma coisa que vai ajudar a sua alma. Aliás, a alma não precisa de ajuda em vez deles. O que precisa de ajuda é o corpo. Ora, meus irmãos, nós que pertencemos à igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, nós seguimos os ensinamentos que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Nós não procuramos pessoas que vão nos apontar novos conhecimentos, novas doutrinas. Não, toda revelação se completou em Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Nosso Senhor Jesus Cristo que deixou a doutrina da confissão. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em seu Santo Evangelho aos apóstolos e transmitiu assim a seus legítimos sucessores: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem não perdoares, eles serão retidos. Ora, um católico de verdade não pode jamais dizer, como dizem os protestantes: eu não me confesso com o padre, me confesso diretamente com Deus. Se você se confessa diretamente com Deus, você não é católico, porque o fundador da igreja deixou o mandato de confessar com os padres. E você não é superior a Jesus. Você é seguidor dele, ou pelo menos deve ser, né? Então, você vai seguir a Jesus. E Jesus mandou que se confessasse. Agora, para destruir um argumento TL, um TL pode chamar você e dizer assim: para que se confessar? Se confessar que Jesus já nos perdoou, que agora não sei o que, você pode fazer tudo, que você é uma pessoa livre, que Deus te deu um livre-arbítrio, que não sei o que. Aquilo que é peculiar em todos aqueles que são TLs, que trabalham contra a divina instituição. Aí você pode ir dar um exemplo assim, por exemplo: nossa, ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim comigo: vamos fazer missão lá no Amazonas, lá na região amazônica. Aí você disse que você respondeu assim: eu mesmo? Deus me livre de ir para a missão na Amazônia, vou gastar meu tempo evangelizando índios que não têm alma. Eu não. Se eu for fazer evangelização, eu vou evangelizar aqueles lugares onde as pessoas são pessoas normais, assim como nós, brancos, né? Que temos alma, que somos civilizados. E aí a pessoa que disse a você que pecado não existe, que os pecados foram perdoados, ela vai se contradizer dizendo assim: nossa, como é que você diz uma coisa dessa? Você precisa se confessar. Como é que você diz que os índios não têm alma? Aí você vai e, usando o que ela falou, agora você vai usar contra ela. Você vai dizer assim: nossa, quem foi que há pouco tempo disse que pecado não existe, que Jesus já nos perdoou, que nós estamos salvos, que não sei o quê? Se pecado não existe,
Então eu posso fazer tudo que me der na telha, porque pecado não existe. Eu estou com vontade de matar aquele índio, eu vou matar. Eu estou com vontade de fazer isso de errado, eu vou fazer. Porque pecado não existe. Não foi você mesmo que disse que pecado não existe? E aí você desmonta a heresia dos TLs, que diz que não precisa se confessar. Que um padre, para ser completo, ele não precisa atender confissão. Basta celebrar a missa e acabou. Pois é. Certa feita, um religioso de uma congregação que agora eu não lembro o nome, ele estava numa loja de paramentos e ele estava admirando um barrete. E chegou um padre diocesano e falou assim: nossa, você quer comprar um barrete? Você é religioso? Religioso não usa barrete. Aí eu, que sou muito ousado, né? Entrei na conversa e falei assim: mas padre, ele não vai ser padre? Vai. O barrete é uma indumentária sacerdotal. Barrete não é indumentária do padre diocesano, mas do sacerdote. Que eu saiba, em todas as ordens, em todas as congregações, tem padres. E se tem padres, eles têm o direito de usar barrete. Basta ser sacerdote. Aliás, se você for seguir mesmo a risca, desde diácono se pode usar barrete. E, antigamente, antes da reforma, até os seminaristas usavam barrete. Portanto, barrete não é indumentária sacerdotal do sacerdote diocesano, mas do sacerdote, seja ele diocesano ou religioso. Aí a pessoa falou assim comigo: você sabe o que é mais importante do que usar um barrete para celebrar a missa? Aí eu disse: não, o que é? Mais importante do que usar um barrete para celebrar a missa é usar o coração. E aí eu concluí esta conversa dizendo o seguinte: realmente, se o padre usar o coração e não estiver usando o barrete, ele vai celebrar uma missa maravilhosa. Mas o que nós vemos atualmente é que os padres não usam nem o barrete e nem o coração. Por isso transformam o sacrifício pascal de Cristo numa bagunça, num carnaval, em qualquer coisa, menos num santo sacrifício eucarístico que eleva as almas aos céus, liberta as almas do purgatório, santifica as almas dos fiéis ainda em vida, liberta as pessoas da possessão demoníaca. Mas as missas mal celebradas e com invenção de modas, de palmas, de festa, de gritaria, como se estivesse num show, tudo isso não concorre para o bem das almas, mas pelo contrário, para o seu prejuízo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a Beatíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.